Olá pessoal, como vão todos vocês? Hoje nós vamos para o nosso último episódio da série Larguei Tudo para Seguir Jesus. Larguei tudo para ser digna de Jesus. Então hoje completa o quinto episódio dessa série, onde eu estou compartilhando com vocês essa jornada de deixar de fazer o que eu queria, da forma que eu queria, do jeito que eu achava que era o certo, para parar e ouvir o que Jesus tinha para mim, para o meu chamado, da forma que Ele queria, do jeitinho que Ele queria, dar um tempo, orar, me dedicar, buscar mesmo, ouvir Ele, as direções dEle, em jejum, em oração e na palavra. Então, eu tenho compartilhado aí hoje, a gente finaliza essa série aí linda. E para fechar, é tremendo. Tá uma construção muito bonita. Eu convido vocês a voltar lá e a ver os 4 primeiros. Hoje seja extraordinário e fervorosos. É uma lembrança que Jesus traz para nós, um convite, um alerta e uma correção mesmo, para que a gente seja fervorosos, para que a gente tenha uma vida extraordinária. E para isso a gente tem que ter fervor, tem que ter entusiasmo, tem que ter ousadia, porque o morno é pouco, o frio não é nada. Então a gente tem que ter fervor mesmo, ser diligente, ter aquele entusiasmo, aquela emoção, aquele amor para fazer tudo que a gente se dedica a fazer. E isso nos leva a uma vida extraordinária. O contrário disso é uma vida mediana, uma vida medíocre mesmo, aonde que um dia está morno, o outro dia está frio, hoje a gente vai com toda a fé porque está tudo bem, aí amanhã algo acontece de difícil, a gente já volta, fica um pouco morno, fica duvidando. Então, Jesus ministrou muito no meu coração, lá em Apocalipse, no capítulo 3 e 2 também, falando aí das cartas, né? As sete cartas da igreja. Ele fala muito nesses 2 capítulos para mim, no 2 e no 3. E alguns versículos foi assim, ele já vem me falando para eu permanecer, para eu continuar na videira, eu sou o ramo, para nós. E não adianta só permanecer, fazer de qualquer jeito. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu vou, amanhã não vou. Não, é ser diligente, é ser ousados, é ter fé, é ser fervorosos. É isso que o Jesus quer que a gente seja. A gente ter aquele amor mesmo, aquela paixão. E o que me faz lembrar muito é aquela mulher, que eu até anotei aqui para mim não esquecer, é a mulher sunamita, lá em 2 Reis 4:26, fala dela, porque ela estava com o filho morto em casa, e ela foi atrás do profeta Eliseu. E no caminho que ela passava pelas pessoas, as pessoas perguntavam, tudo bem, sunamita? E ela respondia, tá tudo bem, e com você? Não estava tudo bem no mundo natural, o filho dela estava morto na casa dela. Só que no espiritual, na alma dela, estava tudo bem, porque ela não podia ter filho, o profeta Eliseu orou e ela teve o filho, ela apresentou e consagrou o filho dela, então ela foi atrás de quem deu ele para ela, para que ela restaurasse a vida dele. E ela estava com tanta fé, com tanta certeza, com tanta ousadia e fervor no que ela sabia que ela precisava fazer, que ela já tinha tomado posse. Antes de ter a fé, isso é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Ela deixou o filho na casa dela deitado como quem dormia. E foi pelo caminho, está tudo bem, o que não está vai ficar, porque eu estou indo atrás daquele que pode resolver tudo isso. E é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque vai ter dias que não vai ser fácil. Mas Ele quer que a gente permaneça na videira, porque o ramo só dá fruto permanente na videira, e ainda com fervor, com muito amor, para ter uma vida extraordinária. E para a gente entender isso na prática, nós vamos ter um embasamento bíblico. Vamos começar lá em Apocalipse 3 e no primeiro, que eu vou ler o 15 e o 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno,
Não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então vamos entender na prática, trazendo para nós. O quente é aquele que está com todo fervor, cheio de fé, como a sunamita. Eu deixei meu filho morto, mas eu vou atrás daquele que é capaz de restaurar a vida dele. Isso é muito fervor, é muita ousadia, muita fé. E o frio é aquele que não conhece o Deus Todo-Poderoso. É aquele que ainda não teve o prazer e o privilégio de ter uma esperança para saber que, apesar de tudo, me dizer que não estar bem, mas eu sei o caminho que me faz andar por ele e transformar e fazer com que a vida volte, ainda que haja ossos secos. Bastou uma palavra, que foi do profeta Eliseu mesmo. Jesus falou para ele, profetiza sobre os ossos secos. O poder era de Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus deu uma ordem para ele, profetiza sobre os ossos secos para que eles voltem à vida. Se Eliseu tivesse duvidado, meu Deus, é só ossos. Se ele tivesse sido frio, falta de fé, ou morno, ele não teria falado nada. Mas como ele teve o fervor da ousadia, da intrepidez, da fé, ele profetizou, voltem à vida. E ali imediatamente ele já começou a ouvir barulhos de ossos batendo em ossos. E a Bíblia fala isso, que os ossos foram atrás de seus ossos. Não teve mistura, não teve cabeça com perna de outro, com braço de outro. Foi aqueles barulhos de ossos batendo em ossos. Porque a vida chegou em ossos, os ossos foram procurar quais faziam parte do seu corpo, e ali Jesus trouxe a vida por causa de uma palavra de ousadia e fervor de um profeta. Agora, o morno que sabe o que deve fazer e não faz, ele peca. Então Jesus está pronto para vomitá-lo. O frio, ele está debaixo de uma misericórdia, porque ele não sabe. Aí que entra nós, escolhidos para levar o nome de Jesus para aqueles que ainda não sabem. Melhor se ele for, aqui diz, melhor que se fosse frio, mas como tu tá morno, estou a ponto de vomitá-lo. Então a gente, vamos ser fervorosos, porque ai de nós se Jesus nos expulsar da presença deles. Aí vamos lá agora, ainda no capítulo 3 de Apocalipse, no 21. Apocalipse 3, versículo 21. Não, desculpa, eu pulei. O segundo é 19 e 20. Capítulo 3 de Apocalipse, mas o versículo 19 e o 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus nos conhece. Ele sabe como estamos vivendo. Ele sabe se nós estamos frios, se nós estamos mornos ou se nós estamos com fervor. Ele sabe. E ele está dizendo aqui para a gente ser diligente e nos arrepender, porque ele está à porta e ele está batendo. Ele está corrigindo o filho que ama. Não sei se você tem filho, eu tenho um de 8 anos. A gente tem que falar a mesma coisa todo dia. Todo dia a mesma coisa. Porque eu amo ele e eu vou falar, eu vou continuar falando enquanto ele necessitar que eu fale, para lembrar ele de ser diligente, de andar no caminho certo e de ter disciplina com o que é preciso fazer. Não porque eu quero, porque ele tem que querer, mas porque ele precisa. Se nós fazemos isso com nossos filhos, Jesus faz conosco e é porque ama. Porque quando não ama, não está nem aí, nem percebe. Então ele está nos disciplinando. Volte, seja diligente. Eu sei, eu estou à porta e batendo. E Jesus é educado, ele bate a porta. Se a gente abrir, ele vai entrar, sentar na nossa mesa, cear conosco, nos direcionar, nos encher, colocar em nós a tua graça, a tua misericórdia, o querer e o fazer, porque tudo vem dele. E nós vamos cear com ele. Nós abrindo a porta, deixando ele entrar, ele vai estar em nós e nós estando nele. É assim que nós vamos frutificar, como um outro episódio que eu falei. Ele está em nós, mas nós precisamos de aceitá-lo e permanecer nele para que a gente seja dignos de sermos chamados de amigos dele.
Porque para quem está nele, com ele, ele revela tudo. Ele não faz nada sem antes nos revelar. Então, o primeiro nós falamos de que é para a gente ser fervorosos, nem morno nem frio. O segundo ponto aí, que foi no 3, 20, 19, 20 e 21, nós falamos sobre que ele sabe, que ele está nos repreendendo porque ele nos ama. Aí agora nós vamos lá para o 2, vou ler o 4 e o 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Porque olha só, se a gente não pode ser frio, se a gente não pode ser morno, e se a gente deve ser fervorosos, apesar das dificuldades, das nossas limitações, apesar da gente saber que tudo vem de Deus, como que a gente coloca isso na prática do dia a dia? Como que a gente volta? Como ter uma ousadia? Como ser diligentes? Como ser fervorosos? Ele está falando aqui, ó. Vou ler de novo. Que é no Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Só tem fervor quem ama. Sabe quando a gente quer muito uma coisa? A gente tem um projeto de vida, um sonho. Aí, esse sonho nos motiva, é a nossa gasolina todos os dias para a gente levantar com aquela garra, com aquela gana, ir lá e conseguir e fazer o que precisa ser feito, porque a gente quer aquilo. Então, a gente colocou uma prioridade naquilo, a gente colocou o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa ousadia, a nossa diligência naquilo. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Para a gente ter fervor, a gente precisa voltar ao nosso primeiro amor. A gente precisa voltar lá no princípio, que nós tínhamos aquele primeiro amor, quando o conhecemos, quando o sentimos pela primeira vez, quando descobrimos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Quando aprendemos que com Ele, apesar de ser um caminho difícil, estreito, é mais fácil. Quando descobrimos que aquele vazio, aquela insatisfação, aquele buraco que há em nós é o tamanho exato dele. Quando descobrimos que a nossa verdadeira identidade é ser filhos dele. Quando descobrimos que o propósito está na mão dele, que ele nos entrega e que a cada dia ele vem nos dando um passo cada vez mais para a subida da escada. Mas nesse caminho aí de descobrir, uau, eu já sei o que fazer e é por ali que eu vou, as dificuldades vêm, os empecilhos vêm, a morte, a doença, a escassez, a falta de ânimo vem e ali a gente se perde. E ele está nos convidando, volte ao princípio, veja onde você se perdeu e volte. Volte a ser extraordinário, volte a ter fervor, volte a ser diligente, volte a ter ousadia e fé para que você consiga chegar no resultado. E olha, tem uma outra parte aqui que é linda, que é o 21, Apocalipse 3, é o final que fecha. 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai e ao seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então volte, ouça o que o Espírito Santo está dizendo agora. Volte lá no início e entenda o que te fez perder. Se foi uma rejeição, se foi uma palavra contrária, se foi a perca de alguém, se foi porque você depositou as suas expectativas em quem você não deveria, se foi porque alguém de fato fez algo que te machucou. Então Jesus está te lembrando aqui que você precisa voltar, permanecer, porque o vencedor terá o direito de sentar com Ele, e Ele sentará conosco. Estaremos à direita de Deus Pai, juntamente com o nosso amigo Jesus. E Ele não está falando que vai ser fácil. Ele não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Ele nos prometeu que Ele iria, mas que Ele nos enviaria o Teu Espírito
para nos dar direção a cada dia. E todos os dias Ele vem e bate a nossa porta. Então cabe a nós ouvir, abrir, deixá-lo entrar, para que Ele possa ceiar conosco e nós junto a Ele. Um grande abraço para você, obrigada por ter ficado até aqui, que Jesus te abençoe. Eu tenho certeza que se você chegou aqui porque essa palavra vai te tocar, e se ela te tocou, ela pode tocar muito outras pessoas mais. Então deixe seu comentário, diga aí um amém para eu entender que te ajudou. Compartilhe com alguém que você sabe que vai ajudá-lo também. E até o próximo vídeo. Abraços e fique com Deus.